Será que Deus conhece o futuro? E se Deus conhece o futuro, será que nós podemos saber disso? E se porventura, por acaso, você soubesse disso, que impacto essa informação teria para você hoje? Bem, essa é a série Playlist, uma lista de reprodução da Palavra de Deus. Por isso, embarque com a gente nessa viagem no tempo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Nascimento falando, e hoje nós vamos estudar um tema da Bíblia muito legal. E eu queria, na realidade, antes de mais nada, pedir já para você curtir o canal, compartilhar com seus amigos, ativar as notificações também para você receber os novos vídeos aqui da nossa série Playlist e de outros conteúdos que nós vamos colocando aqui no canal também. Beleza? Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Se você pudesse escolher uma palavra que resumisse e pudesse descrever o que vai na mente das pessoas no dia de hoje, qual seria essa palavra? Eu acredito que essa palavra seria incerteza, porque parece que nunca houve tantas pessoas incertas e cheias de dúvidas como nos dias que a gente está vivendo. Pessoas que estão incertas com relação ao seu futuro, se serão varridas da Terra por uma guerra nuclear ou se o aquecimento global vai tirar a vida e destruir todo mundo primeiro. Muita gente está incerta em relação a muitas coisas. Os filmes, por exemplo, como você está vendo aí na sua tela agora, tem por muito tempo Hollywood já colocado na mente das pessoas a ideia de um fim de mundo, numa ideia de que tudo vai acabar, numa ideia de que tem destruição, Armagedon e tudo mais. Parece que o mundo de fato está se colapsando de tal maneira que vai entrar em erupção mesmo e o mundo vai se acabar como a gente nunca imaginou antes. Parece que o mundo está por um fio, né? E na realidade essa incerteza de muitas pessoas em relação ao mundo, em relação ao futuro, ela é muito mais personalizada, ela é muito mais próxima, muito mais pessoal do que em relação a outras pessoas, porque tem gente que não está só incerta em relação ao futuro, em relação ao mundo, mas incerta com coisas mais próximas dela, como por exemplo o que vai comer hoje à noite. Tem gente que está incerta onde vai dormir nessa noite. Talvez você que esteja me assistindo hoje esteja incerto sobre muitas coisas na sua vida, talvez sobre o seu casamento, talvez sobre o seu futuro, talvez sobre sua profissão, enfim, tantas outras coisas, sobre sua saúde, inclusive na época de pandemia que a gente está vivendo, não é verdade? Veja, no nosso mundo hoje nós temos princípios morais completamente destruídos, aquela moralidade que havia no passado, os fundamentos mais sólidos, hoje estão se acabando, os alicerces morais da sociedade, na realidade, parece que estão ficando em ruínas e nada parece ser ou estar muito certo. E nesse processo muita gente perdeu a esperança e a fé no futuro, a esperança de um futuro mais positivo, um futuro melhor, não só para si, como para o mundo também. E a pergunta que fica para a gente é, para onde a gente está indo? Será que existe um lugar onde a gente pode encontrar esperança? Algumas pessoas afirmam que a gente não pode passar aí muitos dias sem comida, né? E nem muitas horas sem água, e nem alguns minutos sem ar. Mas há algumas pessoas que dizem que a gente não pode passar um segundo sem esperança. Será que existe esperança para o mundo? Alguma esperança para a gente? Bem, uma antiga profecia de mais de 2.500 anos apresenta algumas respostas. Essa profecia está na Bíblia, nós vamos estudar ela agora. Ela nos mostra, na realidade, um quadro esperançoso para o futuro. E nós vamos juntos viajar no passado até o palácio de um rei muito poderoso, que viveu por muitos anos atrás. E ele vai nos dar algumas respostas para essas nossas inquietações, para a nossa falta de esperança, talvez, ou a falta de achar que um futuro melhor não está à nossa disposição. Então, o estudo de hoje, ela se baseia no livro de Daniel, o profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 2. Então acompanhe com a gente esse estudo maravilhoso, viu? Bem, os babilônios eles eram liderados pelo grande e poderoso rei Nabucodonosor nas terras que hoje são conhecidas como o Iraque, Oriente Médio. A época de domínio mundial, de império mundial dos babilônios foi entre 605 e 539 a.C. E numa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho que está descrito no capítulo 2 de Daniel. E o capítulo 2 começa dizendo o seguinte: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve ele sonhos. A sua mente ficou perturbada, que ele não conseguia dormir. O rei ficou perturbado, e ele convocou os magos, os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros e os caldeus para comparecerem no palácio real. Ele disse a eles: contem-me o que eu sonhei na noite passada e digam-me o significado.
Veja, o rei Nabucodonosor, ele se lembra de ter sonhado alguma coisa e ele percebe que é importante, mas ele não lembra. E agora nós temos um paradoxo muito interessante aqui. Primeiro, se Nabucodonosor ele não se lembra do sonho, como é que ele sabe que é importante? Uma resposta para isso é o fato de que a Bíblia no verso 1 e no verso 2, em Daniel capítulo 2, nos diz que eram sonhos no plural. Ou seja, o sonho se repetiu várias vezes, e isso era o suficiente para o rei para alertá-lo sobre a importância desse sonho. Segundo ponto desse paradoxo é que se o rei sonhou várias vezes o sonho, e ele entendeu que o sonho é importante, como é que ele pode ter esquecido do sonho? Bem, nós temos duas respostas aparentes para esse questionamento, mas a Bíblia não afirma nenhuma delas, ok? Primeiro, é uma explicação psicológica. A memória do rei apagou o sonho justamente porque a memória se sentiu sobrecarregada por esse sonho. E inconscientemente ele reprimiu o sonho para fugir da realidade da qual ele se sentiu ameaçado. Essa é uma explicação psicológica. Mas há uma outra razão que ela é um pouquinho mais sobrenatural. O próprio Deus poderia ter gerado essa amnésia no rei Nabucodonosor. Veja, a Babilônia, ela considerava os sonhos como algo muito importante e como mensagens vindas dos deuses babilônicos. Segundo um pesquisador chamado Adolf Leo Oppenheim, que ele é considerado um dos maiores assiriólogos e estudiosos da Mesopotâmia antiga, ele diz o seguinte, que se um homem se esquece de seu sonho, isso significa que o seu Deus está zangado com ele. Esse era o pensamento de Babilônia, o pensamento da Mesopotâmia e provavelmente o pensamento de Nabucodonosor. Ele sabia que o sonho era importante, ele repetiu várias vezes, mas ele não lembra. Logo, ele entende que a sua divindade, que o seu Deus está zangado com ele, com o rei Nabucodonosor. E os próprios feiticeiros aqui de Babilônia, eles endossam e fazem alusão a essa crença, que está lá no verso 10 e verso 11. Acompanhe comigo. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses, e estes não moram com os homens. Veja que interessante, os próprios feiticeiros, os próprios magos, os próprios sábios de Babilônia reconheceram que os sonhos e reconheceram que essas mensagens eram divinas e que os mortais não poderiam ter essa revelação. O rei Nabucodonosor lhe disse mais ou menos assim: escutem com muita atenção. Se vocês dizem ser feiticeiros e alegam conhecer todos os mistérios do mundo, agora é a chance de vocês provarem. Se vocês puderem fazer isso e revelar o sonho, eu vou dar muito dinheiro para vocês, muito ouro para vocês, muitas honras e glórias para vocês. Agora, se vocês não revelarem o sonho para mim, eu vou cortar vocês dos pés à cabeça. Então se decidam o que vocês querem da vida. Obviamente os magos não tinham a menor ideia do que o rei havia sonhado, mas uma coisa eles tinham certeza, que eles haviam entrado numa enrascada enorme, uma baita de uma encrenca. Entre os conselheiros reais havia um jovem chamado Daniel. Ele era um jovem hebreu levado cativo, mas que estudou nas escolas de Babilônia para se tornar um sábio. Ele não foi chamado perante o rei como os outros sábios, né, como os demais, provavelmente porque Daniel ele era muito jovem. E a ordem do rei era muito clara, uma vez que eles não revelaram o sonho do rei, o rei fez um decreto de morte e mandou matar todos os sábios, inclusive Daniel. Quando os guardas chegaram até Daniel para levarem-no para a execução, Daniel disse mais ou menos assim, esperem, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar com o rei primeiro. Rapidamente, os guardas levaram ele perante o rei Nabucodonosor e Daniel disse o seguinte, rei Nabucodonosor, se o senhor me der um tempinho aí, alguns dias, um pouquinho de tempo, eu vou orar a Deus e Deus vai me revelar o sonho e eu vou te dar a interpretação. É claro que o rei Nabucodonosor ele não perderia a oportunidade que apareceu de alguém encontrar as respostas que ele tanto procurava. Então ele topou o desafio. A Bíblia nos conta, no capítulo 2 de Daniel, verso 18, que Daniel contou para os seus amigos e ele foi para casa orar. Ele orou muito e naquela mesma noite, quando ele dormiu, Deus revelou o sonho para Daniel. No verso 19 nos conta que o próprio Deus deu para Daniel o mesmo sonho que tinha dado para Nabucodonosor. Ou seja, Daniel sonhou o sonho de Nabucodonosor. Olha que coisa doida. Ele sonhou o mesmo sonho e Deus então deu a revelação e a interpretação do sonho. Depois que Daniel recebeu o sonho e a interpretação, ele compareceu diante do rei e os servos o levaram rapidamente porque ele tinha a resposta que o rei tanto queria. E então Daniel comparece diante de Nabucodonosor e diz o seguinte, que está lá no capítulo 2, verso 28. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios.
ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Eu gosto muito dessa frase, há um Deus no céu. Daniel não disse, talvez haja um Deus no céu. Daniel ele tinha certeza, ele não tratou como se fosse uma hipótese, mas como alguém em que ele tinha relacionamento, um Deus que é real na sua vida. E foi assim que Daniel compareceu diante de Nabucodonosor para trazer o significado do sonho. Então Daniel começa agora a revelar o sonho, e a partir do verso 31 nós temos a descrição do sonho e mais tarde nós teremos a interpretação do sonho. Capítulo 2, verso 31 diz o seguinte: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. Você consegue perceber que sensacional é isso? Eu fico imaginando o rei se inclinando para frente diante de Daniel, interessado no assunto, dizendo o seguinte, uau, é isso mesmo? Foi isso que eu sonhei, exatamente isso. Começa a conta mais, eu quero saber mais. E essa era a curiosidade de Nabucodonosor. Mas o texto continua dizendo o seguinte, a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro, de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. E o vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. O sonho do rei babilônico não foi uma revelação apenas para ele, mas também é para nós hoje. Aquele sonho ele nos leva em uma viagem no tempo e nos dá esperança quanto a um futuro melhor. Veja, o sonho ele nos conduz num período de cerca de 2.500 anos de história, revelando para a gente o próximo grande evento que se mostra no nosso horizonte, que se mostra à nossa frente no nosso futuro. É uma profecia de tirar o fôlego. Imagina a cena, se você fosse Nabucodonosor e Daniel estivesse na sua frente, acabado de revelar tudo o que você tinha sonhado com exatidão, qual seria a sua próxima pergunta? Com certeza seria o significado do sonho. Pois bem, algumas pessoas dizem o seguinte, veja bem, profecia bíblica é uma questão de interpretação. Tem gente que diz uma coisa, tem gente que diz que profecia significa outra coisa. Na realidade, ao certo, a gente não sabe o que significa uma profecia. Bem, seria muito difícil a gente dizer isso em relação a essa profecia de Daniel capítulo 2, porque Daniel deixou em termos muito claros e inequívocos em relação ao significado dessa profecia. Deus, na realidade, não deixou e não permitiu que o significado da profecia estivesse a cargo apenas da imaginação do ser humano e das adivinhações. Daniel 2, capítulo 36 diz o seguinte, este é o sonho, e esta é a sua interpretação, e diremos ao rei. Daniel deixou bem claro isso para o rei Nabucodonosor. E este sonho nada mais é, eu vou dar um spoiler para você aqui, que Daniel lhe demonstra, através de uma revelação divina, a sucessão de impérios mundiais, especificamente 4 impérios mundiais, a partir de seus dias até os nossos dias, e você vai ver isso junto comigo agora. A partir do verso 37, Daniel começa a trazer a interpretação para o rei. Eu quero ler junto com você o verso 37 e o verso 38. Diz o seguinte, Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu reino, poder, glória e honra, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre eles, tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Isso foi o que Daniel falou para o rei Nabucodonosor, apontando para ele, rei, tu é a cabeça de ouro. Neste sonho, nesta interpretação, nisso que você viu nos sonhos da noite. O ouro era um excelente símbolo para a Babilônia. Babilônia era um luxuoso império com muitos templos a divindades pagãs. O templo de Marduk, por exemplo, que era o principal deus babilônico, era todo banhado a ouro em seu interior, e estudiosos dizem e calculam que aproximadamente o altar do templo pesava cerca de 18 toneladas de ouro puro. Era uma cidade extremamente linda. O rio Eufrates, que abastecia a cidade, passava por baixo dos muros muito fortificados e cortava toda a cidade, fornecendo então suprimento para a cidade de Babilônia. Os famosos jardins suspensos, que são considerados hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo, traziam uma beleza insuperável para a cidade de Babilônia. Não era de se surpreender que Babilônia fosse considerada a cabeça de ouro. Mas o texto não para por aí, o texto continua dizendo o seguinte no verso 39. Mas depois de ti surgirá um reino inferior ao teu. Para espanto do rei, Daniel revelou
e explicou que Babilônia seria destruída e outra nação se levantaria. E essa nação, na realidade, é uma coalizão de duas nações. Os medos e os persas, eles se uniram e atacaram e venceram Babilônia. A prata faz alusão a uma importante característica desse povo e desse reino, principalmente dos persas. Porque o valor padrão monetário, né, de pagamentos, de tributos e tudo mais, era sempre medido em prata. Só os mais ricos que poderiam pagar em ouro, e até o ouro que eles pagavam era quantificado em prata. Então essa é uma importante característica, e os medos e os persas é que dominaram o reino de Babilônia. Agora, como é que a gente sabe que foram os medos e os persas que dominaram Babilônia? Será que existe na Bíblia? Primeiro ponto, a história nos mostra isso, ok? Mas eu quero dar uma olhadinha na Bíblia, a Bíblia também responde e dá nome a esse povo. No livro de Daniel, capítulo 5, do verso 26 a 28, nós vamos ler daqui a pouquinho, mas deixa eu contextualizar para você primeiro. O rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, ele estava dando uma festa bem promíscua, com prostituição, com muitas coisas blasfemas, e em uma certa altura da festa ele pede para trazer utensílios sagrados do templo de Israel, que quando Babilônia havia invadido, tomou tudo para si, e ele começou a usar esses instrumentos, esses utensílios sagrados para a sua festa promíscua. E nesse momento, no capítulo 5, diz que uma mão aparece na parede e começa a escrever algumas palavras que o rei não entendeu. O rei ficou perturbado por aquilo, porque era uma situação sobrenatural. Ele chamou os encantadores, os sábios, assim como o seu avô havia chamado por causa do sonho. E de fato, os sábios não puderam responder, ninguém pôde responder. E alguém lembrou, mas tem um rapaz, tem um senhor aí, chamado Daniel, e ele já revelou para o seu avô algumas coisas, então ele vai trazer também para você a interpretação. Rapidamente, Belsazar manda chamar Daniel, e Daniel então fala para ele exatamente o significado daquelas frases ou daquelas palavras que estavam escritas na parede por uma mão. E a frase está lá no capítulo 5, verso 26 a 28 de Daniel. Vamos ler? Esta é a interpretação daquilo que você viu. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então nós temos aqui exatamente a explicação de Daniel capítulo 5, informando que naquela noite o reino de Babilônia, o reino de Belsazar, seria passado para um novo reino, para um reino inferior, conforme a profecia, e Deus havia revelado de que depois da cabeça de ouro haveria o peito de prata, um reino inferior, mas que dominaria sobre Babilônia. Quero trazer uma curiosidade para você. No livro de Isaías, capítulo 45, verso 1, diz o seguinte: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações de diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Sabe o que Isaías está dizendo aqui? Ele está, na realidade, trazendo uma previsão de Deus, uma profecia de Deus, de que um homem chamado Ciro seria usado por Deus para trazer juízo para as nações, subjugar nações, e uma delas seria Babilônia. Olha essa imagem aqui. Esse é um cilindro chamado cilindro de Ciro. É um antigo inscrita cuneiforme num pedaço de barro, num cilindro de barro, que foi encontrado nas ruínas de Babilônia. E ela confirma nos escritos, nos seus relatos, que um governador persa atacou Babilônia e venceu. E o nome desse governador se chama Ciro. Ele era um imperador, ou pelo menos o rei persa. Isso é um registro extraordinário de que no território de Babilônia havia uma testificação de que o cumprimento da profecia bíblica era real. E sabe o que mais chama atenção ainda? Quando Isaías escreveu o texto dizendo que alguém chamado Ciro seria usado por Deus para cumprir seus desígnios, principalmente em relação à Babilônia, Isaías tinha escrito isso 140 anos antes, muito antes de o próprio Ciro nascer, e cumprir essa profecia. Nem ele sabia de tudo isso. Isso é algo muito legal, não é? Como foi que isso aconteceu de Babilônia cair diante dos medos e dos persas? Você lembra que eu havia falado para você que Babilônia era intransponível? Ela poderia viver muitos anos cercada por um exército e não conseguiriam invadir. A água corria, atravessando a cidade, o rio Eufrates, trazendo sustento para a cidade. Então, eles não estavam nem preocupados com relação a isso. Só que Ciro teve uma sacada com seu exército e eles cavaram um leito paralelo do rio e liberaram o rio para correr por esse leito. Uma vez que o rio correu por outro caminho, aquele leito que cortava por dentro da cidade secou, e o exército passou por baixo dos muros e invadiu a cidade, e exatamente no dia em que Belsazar estava fazendo aquela festa, viu a inscrição na mão, e ali Babilônia tomba diante do governo e do Ciro e do Império Medo-Persa. Além dessa descrição, nós temos ainda o cumprimento da profecia de que, de fato, Babilônia cairia. Jeremias capítulo 51, verso 37 diz o seguinte: Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. Isaías capítulo 13, verso 19 e verso 21 diz assim também:
Babilônia, a joia dos reinos, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nela as feras do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes. Isaías capítulo 51, verso 64 diz o seguinte: Assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela. Bem, Babilônia foi condenada por Deus e o primeiro reino da estátua passou e chegou o segundo reino. Como a gente viu, inclusive a Bíblia deu o nome, os medos e os persas. Mas o texto bíblico de Daniel continua, veja a descrição. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. O bronze representa muito bem esse reino, e o reino que derrotou os medos e os persas foi o reino da Grécia, sob a liderança de Alexandre o Grande. Assim como todos os reinos anteriores, cada metal representando uma característica e uma realidade desse reino, não é diferente aqui com a Grécia. Porque o bronze era uma especialidade dos gregos. O exército usava bronze em tudo, usava nas suas armaduras, nos seus escudos, nas suas espadas, nas suas armas, em tudo havia bronze espalhado por toda a região da Grécia. Mas o texto não para por aí, o texto continua dizendo o seguinte, no livro de Daniel capítulo 2, verso 40. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro. Depois da Era do Bronze, o sonho profético prevê um período do ferro. E quem derrotou a Grécia e se tornou um poder mundial vigente foi o Império Romano, o Império de Roma, dos Césares, dos imperadores romanos. O que é interessante é que assim como o bronze é para os gregos, o ferro é para os romanos. Inclusive a transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro foi paralela à transição do Império Grego para o Império Romano. Interessante, né? Roma possuía um exército de ferro e liderava com um punho de ferro. E assim nós podemos compreender melhor a observação do texto lá no verso 40, onde diz que Roma a tudo quebra e tudo esmiuça. Porque o Império de Roma foi uma terrível máquina de combate, uma terrível máquina de guerra comparado à destruição do ferro. Eu quero que você dê uma olhadinha agora nessa imagem para a gente entender um pouquinho o que a gente estudou até agora. Veja, nós temos um sonho que Nabucodonosor sonhou, que Daniel também recebeu essa informação e Deus também deu a interpretação e passou para o rei. E Daniel disse o seguinte: Rei, tu és a cabeça de ouro. Então nós temos aqui a cabeça de ouro representando Babilônia, ok? O reino de Babilônia, que durou no seu apogeu do ano 605 a.C. até o ano 539, quando caiu diante do segundo reino da estátua, representado pelo peito de prata, que são uma coalizão de dois povos, que são os medos e os persas. Isso aconteceu no ano 539, então quando eles se tornam o poder mundial vigente da época. Depois disso vem um terceiro reino, que na estátua é representado pelo quadril de bronze, um metal inferior, mas representando então o poder da Grécia, que se torna a partir do ano 331, com Alexandre o Grande, o Império Mundial. Depois disso, nós temos o quarto reino, representado pelas pernas de ferro, que é o Império Romano, que dominou com um punho de ferro do ano 168 a.C., quando então a Grécia caiu diante de Roma, e aí eles perduraram por muitos anos, inclusive após Cristo ou depois de Cristo. Mas a profecia e o sonho que Nabucodonosor teve continua. E no verso 41 e 42 diz o seguinte: Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro, isso quer dizer que esse reino será um reino dividido, e esse reino será em parte forte e em parte frágil. Os pés de ferro e barro representavam o Império Romano dividido, que finalmente se tornou a Europa dividida que hoje eu e você conhecemos. Perceba que interessante, entre os anos de 351 depois de Cristo e 476 depois de Cristo, as tribos germânicas bárbaras, elas invadiram o território romano e começaram a tomar esse território e fragmentar o Império Romano. Na realidade, se a gente seguir a sequência da estátua e da história, a gente vai perceber a sucessão de impérios mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Depois de Roma não veio um novo império, um império mundial que dominou por tudo. Na realidade, houve uma fragmentação do Império de Roma nas tribos bárbaras e que hoje forma a nossa conhecida Europa. O texto continua dizendo o seguinte no verso 43. E como viste o ferro, ele estava misturado com o barro, isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ou seja, o texto está dizendo para nós que após a fragmentação do Império de Roma, representado pelos pés, que tem um pouquinho de ferro, um pouquinho de barro, ou seja, tem um pouco do elemento de Roma, mas tem um pouco de barro, eles tentam se ligar, mas não se unem, assim como o ferro não se mistura com barro, assim esses reinos fragmentados vão tentar se unir, mas não vai dar certo. Um exemplo clássico disso é Napoleão Bonaparte.
um imperador francês. Ele disse o seguinte: haverá uma Europa, uma moeda, uma só língua, haverá um governo sobre toda a Europa. E claro, ele dizia que esse governo seria dele, né? Na sua empreitada militar para tomar a Europa no controle de Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte perdeu a batalha de Waterloo, dando fim à Guerra dos 100 Dias, ele afirmou o seguinte: o Deus Todo-Poderoso é demais para mim. Interessante que ele entendeu que foi Deus que não permitiu que ele vencesse a guerra e dominasse toda a Europa. Hitler também dizia o seguinte: haverá um povo, um império, um líder, como uma referência a um domínio geral de toda a Europa pelo poder hitlerista. Mas a Bíblia diz que não se ligarão um ao outro. O texto diz: misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Essa é uma coisa interessante. Sabe por quê? Veja essa imagem agora. Esse é o castelo de Fredensborg, ou também conhecido como Frederiksborg, lá na Dinamarca. E depois de você passear pelos belos jardins desse palácio e você passar pela entrada do castelo, ali dentro existe um desenho de uma árvore genealógica de reis e rainhas da Europa, que mostra exatamente uma relação entre eles por meio de casamento, de vários países, de vários lugares, entre famílias nobres. E eles se misturaram pelo casamento para poder unificar a Europa, mas essa unidade que eles tanto queriam não aconteceu conforme a profecia nos diz. O próprio George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, quando se emancipou da Inglaterra, ele disse o seguinte: um dia, à semelhança dos Estados Unidos da América, existirão os Estados Unidos da Europa. Uma outra personalidade importante foi François Mitterrand, que ele foi presidente da França por muito tempo, e ele disse o seguinte: um grande poder está nascendo, fazendo uma referência ao poder da Europa. Helmut Kohl, que foi chanceler da Alemanha, ele disse: olha, o curso é irreversível. Outro homem importante foi Romano Prodi, que foi um político italiano e foi presidente também da União Europeia. E ele disse o seguinte: nós podemos e terá sucesso a criação de uma Europa unificada, próspera e democrática, na qual os cidadãos possam viver em paz e em liberdade. Mas o texto diz, e eu repito de novo, não se ligarão um ao outro. Interessante como a profecia ela vai se cumprindo uma vez que Deus foi revelando o futuro, não é mesmo? Olha comigo uma recapitulação do nosso estudo. Nabucodonosor sonhou uma estátua dividida em vários metais, a cabeça de ouro representando Babilônia, o peito de prata representando um reino inferior que tomaria a Babilônia, os medos e os persas, que aconteceu no ano 539. Depois o próximo reino foi a Grécia, representada pelo bronze, que foi no ano 331 a.C. Depois o próximo reino foi Roma, o Império Romano, que dominou a Grécia no ano de 168 a.C. e durou até o ano 476 depois de Cristo, quando então Roma cai diante das tribos bárbaras, e aí o reino de Roma se fragmenta em vários lugares, em vários povoados, em vários reinados, como hoje conhecemos a Europa moderna. Interessante esse sonho, né? Mas ele não para por aí. O texto de Daniel continua dizendo o seguinte: enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Daniel capítulo 2, verso 34. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Daniel 2, 44. Daniel capítulo 2, verso 45, então Daniel faz a conclusão da sua explicação para o rei. Ele diz o seguinte: o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Veja que interessante. Depois de toda essa estátua, depois de todos esses impérios mundiais, depois da fragmentação de Roma, da gente perceber que estamos vivendo dentro do período dessa profecia, a Bíblia diz que aparece uma pedra que foi solta de uma grande montanha e sem auxílio de mãos, ela acerta nos pés da estátua. Todos os impérios, na realidade toda a estátua cai por terra e esse reino, essa pedra se torna um reino que jamais será destruído. A pedra não é uma bomba nuclear que vai exterminar toda a civilização humana, nem um desastre natural e muito menos um meteoro. Esta pedra se refere na realidade a Jesus Cristo, que voltará à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse capítulo 19, do verso 11 a 16. Em algum momento, no período desses reis, como diz Daniel, desses reis, desses reinos divididos, Deus intervirá repentinamente. E o Novo Testamento ele identifica que a segunda vinda de Jesus é a causa desse fim súbito da civilização humana como a conhecemos, conforme escrito lá no livro de Mateus, capítulo 24, do verso 23 até o verso 51. Olha que interessante, se todo o restante da profecia se cumpriu, nós podemos ter absoluta confiança no fato de que essa última parte também será cumprida como as demais.
O último império mundial será o reino de Cristo, e esse reino vai aparecer em breve. Apocalipse capítulo 11, verso 15 diz o seguinte: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Fazendo uma referência a Daniel, também como um reino que nunca mais será destruído. Apocalipse capítulo 21, verso 4 e 5, um dos textos mais bonitos que eu vejo na Bíblia, diz o seguinte: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E Daniel capítulo 2, verso 45 diz o seguinte: o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. A pergunta que fizemos no começo desse estudo foi: será que existe alguma esperança? Estudando essa profecia, é claro que isso nos enche de esperança para o futuro, de um futuro melhor. Acompanhe comigo algumas lições que a gente pode tirar do estudo de hoje. Nós temos esperança porque essa profecia nos mostra que Deus sabe o futuro e Ele revelou o futuro para os seus filhos, revelou o futuro para mim e para você. Segundo ponto, nós temos esperança porque Deus está no controle. Terceiro, temos esperança porque Deus ouve os pedidos de socorro. Quarto, temos esperança porque Deus cuida de nós. E quinto, nós temos esperança porque Deus irá estabelecer em breve o seu reino eterno, de paz, onde não haverá mais morte, mais lágrimas, mais pranto, mais luto, mais dor. Essa é a profecia bíblica de Daniel capítulo 2. Isso significa que Deus, Ele cuida da história do mundo. Ele sabe de todas as coisas, do começo ao fim. E Ele sabe que tudo vai acabar bem se estivermos junto com Ele. Por isso, queridos, eu quero mostrar para você que não só Deus cuida da história do mundo, mas se Ele sabe de todas essas coisas e revelou para mim e para você, Ele também cuida da tua história. Ele também cuida da tua vida. Ele sabe de tudo que você passa. E assim como Deus cuida, e como se estivesse segurando o mundo em suas mãos, Ele segura a sua vida em suas mãos também. Tenha certeza disso, que Deus está cuidando de todas as coisas. E essa profecia aqui nos mostra que Deus conhece o futuro, que reinos passaram, a história nos mostra isso. Reinos já foram, reinos caíram. Estamos vivendo hoje no período dos pés da estátua. E a próxima parte que falta acontecer nessa profecia é a pedra. A pedra que vai destruir os reinos deste mundo, e então se tornará um novo reino eterno que jamais será destruído, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero, nesse momento, dizer para você ter esperança, que existe um futuro melhor. Não é um futuro aqui nessa terra, não é um futuro político, não é um país melhor, mas na realidade é um mundo novo que Deus vai fazer para a gente. Por isso tenha esperança no seu coração. Creia nessa profecia, porque ela é verdadeira. Se já aconteceu no passado, isso pode nos garantir certeza e confiança absoluta de que vai acontecer conforme predito na profecia, uma vez que estamos vivendo no meio dela e só falta chegar a pedra que vai destruir tudo o que a gente entende e conhece como mundo, para receber um novo mundo que está escrito lá no livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe. E se você me permitir, eu quero mais uma vez, como a gente fez no nosso outro estudo, fazer uma oração com você, para que Deus te abençoe, a te encher de esperança de que Deus conhece todas as coisas e revelou pra gente na Bíblia, como um Deus carinhoso que Ele é, como um Pai amorável que Ele é. Ele não deixa a gente no escuro. E você pode se preparar para se encontrar com Jesus quando Ele voltar. Você pode orar junto comigo? Fecha seus olhos. Pai querido nosso Deus, quero te pedir nesta oração que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Obrigado pelo estudo que tivemos hoje e percebemos que o Senhor conhece a história do começo ao fim. E uma vez que o Senhor conhece a história desse planeta, podemos ter a certeza absoluta que o Senhor conhece a nossa história também. Abençoe a nossa vida, abençoe o nosso lar, abençoe nossos sonhos e planos, mas acima de tudo, nos abençoe com a esperança de um futuro melhor. Nos ajude a estarmos sempre pertinho do Senhor, buscando na Tua Palavra e nos estudos que nós estamos tendo aqui na série Playlist, mais conhecimento da Tua Palavra, para que a nossa esperança aumente e assim a gente veja Jesus em breve. Esse é o nosso sonho, essa é a bênção que pedimos, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Que bom ter a sua companhia nesse vídeo. Eu quero pedir para você, por gentileza, inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos, com seus familiares, com quem você puder. E também ative as notificações aqui para você saber os próximos vídeos, quando estiver rolando novos conteúdos, para você ficar por dentro e não perder nenhum vídeo da série Playlist. Uma lista de reprodução da Palavra de Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!
Deixar suas mãos tão preciosas que foram marcadas